Curso de Windows, aula 8. Memórias. O seu computador executa mais rápido se ele tiver mais memória, evidentemente. Se você mesmo tivesse mais memória, você se lembrando mais das coisas, você não precisaria fazer consultas à internet, a livros, às suas anotações de aula, correto? Então, memórias são esses pentes, eles chamam simpaticamente de pentes, né? Que você encaixa naquelas ranhuras, né? Naqueles pequenos túneis do computador, né? E são de dois tipos, conforme nós estamos colocando aqui, ó. Vocês vão ver isso muito na literatura, né? RAM sozinho é Random Access Memory. É um tipo de memória que você pode acessar qualquer localização dela, né, que ele transforma em dois endereços de linha e coluna, como se estivesse acessando uma planilha Excel. Então você vê da mesma forma que te dão assim, ó, pega o valor da coluna 8, linha 2, você rapidamente localiza, tá? Eles chamam de memória de acesso aleatório. O termo não está muito correto, né? É uma memória de acesso a qualquer endereço sem dificuldade. Bem, e entre elas nós temos as SRAM, né? E as DRAM. As SRAM são Static RAM. Elas têm um custo alto porque é o seguinte, você gravou um valor, ele fica aí dentro e você pode desligar o computador que ele fica aí por muito tempo, tá? Ou seja, ela conserva o seu conteúdo, né, praticamente indefinidamente, tá? Por isso elas são usadas nos caches dos processadores, de placas de vídeo, etc. As DRAMs são Dynamic RAMs, né? RAMs dinâmicas. Elas têm um custo baixo, né? Ideal para venda em larga escala, porque você precisa de muita RAM para fazer as instalações de computadores, né? Então ela tem um custo baixo, no entanto precisa de um ciclo de refresh do processador, né, para manter aquele valor ali. Então, por exemplo, se o valor 1, nós temos 1 e 0 em computadores. Se nós temos, se o 1 corresponde a 5 volts, esse potencial dele vai abaixando 4, 3, 2.0, né? E o 0 não é 0 volt não, tem um limite para isso. Vamos supor que fosse assim, abaixo de 2,5 volts, né, você considera o bit como 0. E acima disso, você considera como 1. Então, o refresh é feito com pouco menos do que 2,5 volts, compreenderam? Senão, de repente, você está transformando valores zeros, né, em valores 1, tá certo? E isso garante que ele não vai passar do potencial máximo, que é 5. Compreenderam? Então, isso é que significa o refresh aí. A todo momento você fica levantando os valores 1. Bem, agora nós vamos falar dos vários tipos de memória dessa terminologia, DDR. E antes de falar dessa escala de DDRs que estão disponíveis no mercado, eu queria fazer um comentário para vocês do seguinte. Você olha na internet, olha principalmente no YouTube, vem muita informação errada. Vem muita falação errada que leva as pessoas a fazerem escolhas erradas, tá? Porque tem muito menino no YouTube comentando sobre hardware, assuntos técnicos, gente que não trabalhou nesse setor, não passou, né, dificuldades com máquinas, com manutenção e se coloca na posição de técnico de informática,
Muito cuidado com isso, tá? Bem, nós temos praticamente em uso constante, né, 4 DDRs. Nós já temos aí também DDR5 no mercado, só que ela demora a ter uma aceitação, uma consolidação no mercado, tá? Então aí os anos, né, de concepção de cada DDR. Vejam que do DDR1 para o DDR2 passasse apenas 3 anos e do 2 para o 3, 4 anos. Agora vejam quanto tempo que ficou para eles conceberem o modelo DDR4. Por que disso? É escala de produção, tá? Custo marginal. Se produz muita memória, você tem que dar tempo, aquele tipo de memória já está consolidado, né? Então o que você faz? Você produz aquilo que você conhece, tá? Só que vocês vão ver aqui na coluna da direita um dos motivos para toda hora eles estarem procurando novos modelos, novas tecnologias, né? Você reduz a distância entre transistores, né? Ou o tamanho dos transistores, eles chamam isso de tecnologia tantos nanômetros, tá? Foi necessário passar do DDR3 para o DDR4, né? Quando eles viram que estava diferente, estava crescendo demais a necessidade de memória RAM, tá? Para os servidores, e o número de slots é limitado. Por exemplo, os computadores pessoais têm 2 slots, né? Só os caríssimos têm 4, e geralmente são servidores. Então você ficar colocando vários pentes de memória é muito ruim, e o acesso a um pente de memória só é muito mais rápido. Por isso que eles tiveram que procurar o máximo do DDR3, né? Eu não vou nem comentar DDR2 e DDR1. O máximo que o DDR3 dava era pentes de 16 GB. E agora a tecnologia do DDR4 dá 64 GB. Correto? Então essa é que foi aí a busca deles, tá? As outras colunas têm frequências, pinos, vocês podem fazer suas comparações aí, né? Mas atentem para esses termos, SODDR e MDDR está descrito aqui embaixo, tá? Geralmente os MDDR, micro DDR, é para notebook. Agora nada impede você fazer uma placa maluca sua, né? Com conectores de notebook, tá? Os chineses estão aí para provar isso, tá ok? Vocês notam que o DDR3 ficou tanto tempo no mercado que eles tentaram reduzir a potência do circuito que alimenta, tá ok? Então reparem o seguinte, vocês podem tirar a conclusão do que eu falei, que eles estão querendo mesmo reduzir tanto o consumo, tá? Ou seja, com fontes menores, menos potentes. Não estamos falando aqui dos PC games, né? Gamers, né? Aqueles computadores para jogador mesmo, que consome recursos de máquina, né? Aqueles computador que tem 3 ventiladores internos, tudo cheio de luz e tal, né? Que tem uma potência danada. Não estão falando daquilo, estão falando de computadores pessoais e visando o quê? Notebook. Notebook não pode esquentar. Então, na geração DDR3, vejam aqui, a busca por menores voltagens, tá? O tal do DDR3L tinha uma voltagem um pouco mais baixa, e até fizeram o melhoraram as vias de dados, a tecnologia, os cálculos da memória, né? Para quê? Para fazer com que consuma menos energia, que o notebook esquente menos. Eles estão visando mais, são os notebooks. Agora, para o seu PC também, né? Vamos supor, ele está lá, ele não esquenta tanto, mas de repente
o ventilador para. Isso significa que você vai ter mais tempo, né, para ele ultrapassar uma temperatura crítica para o computador, tá? Porque o ventilador da CPU, ele é mais garantido contra falhas. Mas os outros ventiladores do gabinete, nem tanto, são mais baratos e tal. Então, com essa garantia aí de que as coisas vão esquentar menos, você garante que você pode ter falhas e percebê-las, né, antes que alguma parte do seu computador queime. Agora, a CPU vai se desligar porque ela tem sensor térmico, né, sensor de temperatura. No entanto, você vai ficar com o seu computador parando toda hora e não vai saber o motivo, né? Então, o ideal mesmo é que para a durabilidade do computador ser maior e do notebook, é que esquente menos, que eles procurem cada vez mais voltagens menores, mais checagem, mais segurança, mais durabilidade. Tá ok? Então é isso aí, o recado dessa aula está dado.